E a situação do Vitória não tá nada legal. O Atlético Goianiense ontem venceu do Fluminense 2-1 de virada em pleno Maracanã e não é fácil você arrancar pontos do Fluminense lá no Maraca. E isso reverbera no Vitória, é evidente. Ah, mas o Fluminense está agora no Z4. Tá, mas tu compara o elenco do Fluminense com o do Vitória com o Atlético Goianiense. Tu acha que o Fluminense vai ficar o tempo todinho aí, é? Está nesse momento mal, tá jogando mal pra carvalho, inclusive. Golaço do Luiz Fernando, viu? Pintura no ângulo, viu? Pegou de primeira, pintura, viu? E o Atlético Goianiense virou na reta final do segundo tempo aos 49 minutos. E eu acompanhei o jogo. Meus amigos, o Fluminense fez esforço para perder o jogo. Sim, parecia aquele jogo de, ó, estão entregando o jogo para perder, para demitir o treinador, no caso. Parecia mesmo esse cenário. Os últimos 15 minutos, o Atlético Goianiense criou por volta de 4 5 chances claras, chances dadas do Fluminense ao Atlético Goianiense. O Fluminense quis perder o jogo. Você olhava para o jogo e falava, pô, parece que esse cara quer perder o jogo, só pode, pô. Algo inacreditável que aconteceu ontem. E o Atlético Goianiense é um time horroroso, perdeu 500 chances, depois foi lá e fez o golzinho na reta final, conseguiu virar o jogo 2-1 e nesse momento subiu alguns degraus aqui na Série A. Isso reverbera no Vitória, porque o Fluminense está em crise, está mal, está no Z4 nesse momento com 6 pontos, beleza, o sarrafo vai subindo naturalmente, mas é óbvio que o Fluminense, na teoria, não vai ficar aí, gente, pelo amor de Deus. Se eu analisar o elenco do Fluminense, a qualidade de grupo que o Fluminense tem, é um abismo muito grande em comparação à galera que vai brigar forte para não cair. Em comparação ao Atlético Goianiense, Juventude, Criciúma, Cuiabá e ao próprio Vitória. Então, esse resultado foi péssimo, essa vitória do Atlético Goianiense. Porque, na teoria, é um dos times ali que brigam com o Vitória para não cair o Atlético Goianiense. Está na 13ª colocação, subiu 5 posições, está com 8 pontos, o Juventude está com 10 e abre 5 pontos para o Vitória. Eu acho que o Vitória ele sempre tem que mirar, óbvio, né? O 16º, que hoje é o Corinthians e que está em crise, mas ele sempre tem que, além de óbvio, tá ali mirando o 16º, que hoje é o Corinthians, se o Vitória vence, vai a primeira vitória, mas tem um saldo de gols muito negativo, então não sairia do Z4 nessa rodada se vencer e todo mundo perder, não sairia. Mas você também sempre tem que estar olhando ali para como é que está o Atlético Goianiense, como é que está o Juventude. Nesse momento estão bem desgarrados do Vitória. O Juventude está a 7 pontos do Vitória e o Atlético Goianiense está a 5. Então o resultado ontem foi péssimo para o Vitória. Mas é aquilo. Péssimo mesmo vai ser se o Vitória não ganhar hoje no Barradão. O Vitória hoje tem que vencer de todo jeito no Barradão. Ah, mas tá pegando o Internacional, que tem um grande elenco. E daí? A circunstância do Vitória hoje obriga a vencer qualquer outra rodada a partir de agora, contra qualquer outro time, pela circunstância de tabela e de momento no campeonato. E a torcida do Vitória vai tentar lotar o Barradão, vai tentar fazer uma festa, incendiar, apoiar, para ver se o Vitória consegue engatar a primeira vitória hoje. O Internacional vai ter alguns desfalques para o jogo de hoje, por convocação para a seleção. Por exemplo, a gente pode citar aqui o Rocher, Borré e Valência, que foram convocados para a Copa América. Então, por isso que eles não vão jogar. Alan Patrick, Ivan e Maurício estão lesionados. Então, o Inter vai com 6 desfalques para o jogo de hoje. Naturalmente, diminui a qualidade do grupo. O Vitória aumenta a sua probabilidade de conseguir criar uma ferida contra o Inter, que apesar de ter um grande elenco, não pratica um grande futebol. Eu acompanho o Inter ali, pelo menos alguns jogos ali de vez em quando, alguns comentários que eu acompanho do pessoal lá do Rio Grande do Sul, e eu vejo toda hora os caras criticando o desempenho do Inter. Na Sul-Americana foi segundo num grupo ridículo. Segundo na Sul-Americana, num grupo de 4, é horrível. Então o Inter não pratica o grande futebol. Eu acho que dos próximos 2 jogos do Vitória, Inter e Atlético Mineiro, o jogo de hoje é mais plausível para vencer. Além dos desfalques do Inter, por lesão e por convocação, o momento do Inter em relação ao futebol, a desempenho, a performance, não é muito bom. Dito isso, o Inter ele tem um aproveitamento excelente na Série A. Tem um aproveitamento de 61%, que é um aproveitamento aqui de quinto colocado. Detalhe que o Inter tem alguns jogos a menos. Tem 3 jogos a menos do que o Bragantino, que tem 15 pontos. Se o Inter ele vence esses 3 jogos a menos, ele vai a 20 pontos. Ele é líder da Série A. Tá entendendo o meu ponto? Então, mesmo não praticando grande futebol, pelo elenco qualificado que tem, o Inter ele tá bem na Série A. Ele tem jogos a menos, por isso que parece que o Inter tá meio mal, meio mais ou menos, mas o Inter, apesar disso, na tabela ali e tal, tá bem. Tem jogos a menos. E aí, é o seguinte, como é que vai o Vitória pro jogo de hoje, né? Só para passar aqui o contexto do Vitória.
O Vitória vai com Lucas Arcanjo no gol, Wagner Leonardo, Camutanga, Willian Lepo, Lucas Esteves, Luan Vinícius, Caio Vinícius Filho Oliveira, Mateuzinho, Oswaldo e Alejandro. Eu fiz análise aqui de Vitória e Juventude no último jogo, no último pós-jogo. É um Vitória um pouquinho mais encaixado, que teve uma evolução tática no segundo tempo, foi meio que uma luz no fim do túnel pelo desempenho do Vitória no segundo tempo contra o Juventude, mas vamos ver se esse time mais bem encaixado vai conseguir se apresentar bem para o jogo de hoje ou não. Ainda assim, não dá para colocar o Vitória como favorito no confronto, porque você vai pegar o time do Inter, com Fabrício no gol, Mercado, Igor Gomes, Bustos e Roberto Renan, Thiago Maia, Bruno Gomes, Johan, bom meio atacante, Wanderson, Wesley, que tá ex-Vitória, inclusive, pode pintar a lei do ex hoje, jogou a Série B de 2019 com Vitória, bom ponta, tá jogando muito bem no Internacional, é o destaque do Internacional. Eu não achei boa a contratação dele no Inter quando ele foi anunciado, porque pelo péssimo desempenho dele no Cruzeiro e no Palmeiras, eu achei que ele ia jogar mal no Inter, mas tá jogando muito bem. E é um jogador pro Vitória ficar esperto, é a lei do ex. E a Lara de centroavante, que é um bom centroavante também. Então, mesmo assim, você fala, ó, esse time do Inter é qualificado para vencer o jogo contra o Vitória hoje. Ah, você tá falando que já acabou o jogo, que o Inter vai vencer? Não, mas, cara, é um jogo muito decidido no detalhe. O Inter, ele tem capacidade para vencer o jogo, mas o Vitória também no Barradão pode ir lá e vencer o jogo. Jogo difícil, cara, para você cravar o que vai acontecer. Mas o Vitória vive uma crise interna de bastidores, não vive um grande momento, tem um treinador fraco, na minha visão o Carpini é muito fraco, e eu ainda acho que o Inter é um pouquinho favorito para o jogo, para vencer o jogo de hoje, tá? Mas vamos aguardar. E se perde hoje, se afunda ainda mais na lanterna da Série A, com 3 pontos conquistados apenas em 8, e poderia chegar a 9 jogos e apenas 3 pontos conquistados. Aguardar, tá? Vamos tentar acompanhar um pouquinho desse jogo aqui e depois, futuramente, aí, ao término da rodada, a gente tentar trazer uma análise mínima aí da partida. Eu vou à Arena Pernambuco, então vai ficar um pouquinho difícil trazer uma grande análise do jogo, tá, gente? Mas, enfim. Régua passa. Ah, e só um ponto aqui rápido, né? De Vitória e Inter. O histórico pesa a favor do Vitória no Barradão? Pesa, de fato. O histórico do Vitória contra o Inter é bom. 21 jogos, 11 vitórias do Vitória, 6 vitórias do Inter e 4 empates, mas o recorte recente não é bom. Em 2018, o Vitória perdeu 3-2. Em 2021, o Vitória também perdeu 1-0. No momento do Vitória é muito ruim, né? Que o Vitória caiu da Série A para a Série B em 18 e em 21 caiu da B para C. Foi? Foi isso mesmo. Então, beleza que no jogo da volta o Vitória acabou se classificando, venceu no Beira-Rio, se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil, mas de qualquer forma, já dá para ter noção de que o Inter, nesse sprint aí dos últimos 2 jogos, estava vivendo e está nesse momento vivendo um momento muito melhor do que o Vitória. Isso se traduziu nos placares aí. E a tendência é que pode acontecer mais a vitória do Internacional hoje. Tirando isso, o Vitória ele tem um recorte muito positivo, né, contra o Vitória, contra o Inter. O Vitória vai bem no Barradão. Se você pegar também os últimos 4, 7, 9 jogos, tirando esses 2 aqui que o Vitória perdeu, são 7 vitórias do Vitória. No histórico, no Barradão, pesa de forma favorável ao Vitória. Enfim, jogo difícil, jogo pegado, que tudo pode acontecer. Bom, régua passada em Vitória e Inter, vamos passar para o Bahia, que aí você olha para o topo da tabela, né? Se o Inter vencer, ele pode chegar ali, colar na galera do G6, G4. Se o Bahia vencer, ele pode ser líder na Série A, nessa rodada. O Bahia enfrenta o Criciúma hoje lá no Heriberto Rios, que nunca é fácil jogar lá. O Criciúma está desesperado para não cair. Óbvio que o Bahia vencendo, entre aspas, ajuda um pouquinho o Vitória, né? Mas eu acho que a torcida do Bahia não tá pensando muito nisso, porque, pô, irmão, eu tô brigando por vaga lá na Libertadores, tô brigando por título, então meio que dane-se o que vai acontecer, se vai ajudar ou não o Vitória, enfim. O Bahia quer vencer o jogo e brigar por essa liderança, porque se vence hoje do Criciúma, e na minha visão é favorito para ganhar contra o Criciúma, e acho que até vai ganhar mesmo, o Flamengo pega o Atlético Paranaense fora, e o Flamengo com vários desfalques, então a tendência é o Flamengo tropeçar. Se tropeçar, empatar o jogo, por exemplo, o Flamengo vai a 18, se o Bahia vence, vai a 20 e pode assumir a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. E pode acontecer. O Bahia, nos últimos 2 jogos contra o Criciúma, venceu os 2, no Heriberto Rios e também na Fonte Nova. Você olha as escalações, o Criciúma vai com Gustavo no gol, Tobias Figueiredo, Rodrigo, Marcelo Hermes e Jonathan, Barreto, Ronaldo Lopes, Igor Meritão, Mateuzinho, Éder e Bolazier. O Bahia, Marcos Felipe, Rezende, Gabriel Xavier, Juba e Gilberto, mesmo time que jogou no último jogo. Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Everaldo e Tassiano. Tem a volta de Tassiano ali, da suspensão no último jogo.
na Fonte Nova, que o Bahia venceu contra o Fortaleza. Ele foi suspenso, ficou suspenso, não pôde jogar o último jogo, está regularizado agora para jogar tranquilamente esse jogo contra o Criciúma. Então, o enredo é o mesmo. O Criciúma está mais desesperado pela vitória do que o Bahia. O enredo é o mesmo da Copa do Brasil, do jogo da volta. O Criciúma estava desesperado pela vitória, tinha que vencer para levar o jogo pelo menos para os pênaltis. E o Criciúma naturalmente vai tentar pressionar mais no campo de ataque, vai estar mais no modo de desespero, tem o torcedor, a atmosfera, o ambiente. Então o Criciúma vai se atirar um pouquinho mais. E o Bahia vai tentar reter a posse e também jogar o jogo, não vai ficar retrancado lá atrás o tempo todo. Então é um jogo também decidido nos detalhes. O Criciúma naquele jogo da Copa do Brasil criou situações para vencer talvez o jogo, mas desperdiçou algumas oportunidades. Acabou que o Bahia se aproveitou ali no recorte do jogo, fez os gols, venceu por 2-0 o jogo no detalhe. Não foi um jogo fácil para o Bahia no Heriberto Rios. E acho que hoje também não vai ser um jogo fácil, mas o enredo é bem semelhante. O Criciúma está mais desesperado pela vitória do que o Bahia. Então, mesmo assim, eu acredito que o Bahia nos contragolpes pode espetar com velocidade ali e fazer os 3 pontos lá no Heriberto Rios. Mas vamos aguardar. Tem Vitória e Cuiabá, tem Fortaleza e Cuiabá hoje também, que interfere na tabela ali no meio de tabela, né? E também na parte da zona de rebaixamento. Vamos ver se o Fortaleza vai vencer ou não contra o Cuiabá, que pode interferir também na situação do Vitória na tabela de classificação. O Vitória hoje está torcendo para os nordestinos, né? Para o Bahia e para o Fortaleza, porque se o Bahia vence, ajuda de certo modo o Vitória, se o Fortaleza vence, também ajuda de certo modo o Vitória, porque o Cuiabá é o vice-lanterna do campeonato nesse momento. Enfim, a gente traz depois uma análise mais profunda quando acabar os jogos e tal, a gente traz aqui a análise de tabela e dos gols quando acontecer as partidas, né? Bom, abraço para todos vocês, deixa um like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Valeu, gente, tamo junto.